Pintou, para aqui, tem Beto! É gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, é muito importante que você faça isso, é só clicar aqui no joinha e apertar e deixar seu like. E também inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, porque a gente vai falar sobre essa live ainda com rescaldos, uma live espetacular, feita com o Fabrício Kika nesta quarta-feira aqui no canal, em que falamos sobre estádio do Flamengo, um projeto, uma apresentação que o Fabrício Kika montou no canal dele Mundo na Bola, que depois foi veiculado aqui no meu canal, com tudo que o Flamengo pode ter ali na região do gasômetro, inclusive o esboço ali de um estádio, tal, um anteprojeto, uma coisa linda, maravilhosa que o Kika nos mostrou e nos deu dados também para que a gente pudesse fazer comentários e trazer aqui mais informações para você sobre a história do estádio do Flamengo para 75 mil pessoas. O que isso poderia render? Né? Primeiro, o estádio para 75 mil pessoas é gente pra caramba. E esse estádio pode render ao Flamengo por ano uma receita de 400 milhões de reais. Somado isso ao que o Flamengo fatura anualmente, o Flamengo teria a capacidade de faturar os tão sonhados 2 bilhões de reais anualmente, praticamente, tá? É muita coisa. Você imaginar que um estádio pode gerar isso versus o que gera o Maracanã, o Flamengo, daria algo em torno aí, hoje o Flamengo no Maracanã, 200 milhões de reais. Então o Flamengo dobraria a sua receita mandando jogos no seu próprio estádio, né? Uma coisa impressionante, né? Duplicaria a sua receita. O Flamengo já fatura tudo o que fatura, coisa em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais, com, enfim, os mais diversos segmentos, e poderia incrementar esse faturamento em mais 200 milhões de reais. Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo, tá? Lamento lhe informar. Então entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao seu primeiro depósito. Isso valendo aí para 100 reais no máximo, tá? Então, por exemplo, você vai lá, deposita 100 reais para fazer sua fezinha, eu lhe dou 20, tá? É evidente, gente, que você vai usar esse crédito, esse bônus, para fazer a sua fezinha no site kto.com, tá? E o mais legal dessa história é que as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAqui. Então siga-me no Instagram, venha para o meu Instagram, @BernardoAqui, e lá nos stories eu vou postar diariamente as melhores odds do mercado para você, tá? Então quando o Fabrício Kika fala no faturamento de 400 milhões de reais por ano com o estádio, gente, esse estádio se paga rapidamente. E o Flamengo ainda, a ideia do Flamengo, né, isso aí pelo que a gente pôde apurar e tal, ter um parceiro para a construção desse estádio. Assim, é difícil que seja o fundo de investimento, que é dono do terreno no gasômetro, não acredito nessa possibilidade, nem a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal entraria com financiamento, por exemplo, essa história toda. Mas o Flamengo poderia vender uma parte da sua SAF, isso a gente já trouxe lá atrás, informação apurada aqui no canal, vender uma parte da sua SAF para a construção, para erguer o estádio, tá? Uma parte. O Flamengo continuaria a ser o sócio majoritário. Agora, fato é que o Maracanã não dá mais. Para você ver os números que o Kika trouxe na live, 200 milhões por ano de receita com o Maracanã, 200 milhões, gente, é muito pouco. O Flamengo lota o Maracanã todo jogo, mas ainda assim fatura módicos 200 milhões de reais, tá? Uma taxa de receita de 50%. Então tudo aquilo que o Flamengo gera ao Maracanã, o Flamengo fica com 50%. No novo estádio, nesse estádio próprio a ser construído, ficaria com 75% da receita. É muita coisa, né? É uma melhora muito grande. E o Kika ainda trouxe algo espetacular, que é a capacidade de faturamento com o estádio próprio e a manutenção
da continuidade da concessão do Maracanã, desde que haja shows no Maracanã. E o Flamengo poderia chegar na estratosfera em faturamento com estádios de futebol. O Flamengo poderia ter a concessão do Maracanã ainda e o seu estádio. E aí, o pulo do gato está numa história. Shows. Gente, a gente já trouxe o Breno, que é um dos maiores especialistas do mundo em gramado, aqui no canal, tá? E ele falou, cara, trocar um gramado demora 2 dias, tá? Então o Flamengo poderia fazer shows no seu estádio, usar o Maracanã, ou usar o Maracanã para fazer shows e usar o seu estádio para jogar bola, tá? Gente, é para faturar muito dinheiro. Fatura-se muito mais dinheiro, isso eu estou falando com informação também trazida pelo próprio Fabrício Kika aqui no canal. Os clubes faturam muito mais com show do que com jogo de futebol, tá? Por isso, por exemplo, que o negócio, no primeiro momento, da W Torre com o Palmeiras parece ser tão vantajoso ao Palmeiras. A W Torre falou, ó, eu vou construir um estádio aqui, o estádio vai ser para o Palmeiras jogar, mas quando tiver show, o Palmeiras vai ter que procurar outro lugar para jogar, tá? Então, por que isso? Porque vale muito a pena fazer show lá, vale muito a pena, né? E para todo o ecossistema, que está envolvido no estádio. Então, assim, o estádio do Flamengo, sim, seria um local para abrigar shows também. E aí, numa região mais central do Rio de Janeiro, por exemplo, em relação ao Engenhão, teria show pra caramba lá. Ou o Maracanã, tendo shows também. O Maracanã, definitivamente, gente, não viraria um elefante branco. O Maracanã seria usado ainda para jogos de futebol e para realização de shows, tá? Agora, precisa ter ali um controle maior por parte do concessionário do que do poder público, né? Pô, você tem no edital de licitação 3 cadeiras no comitê gestor, sendo 2 do poder público, isso é um absurdo. E 1 do consórcio, isso é um absurdo, gente. Isso não faz o melhor cabimento. Por isso que o Flamengo precisa discutir a questão do... Não discutir mais, mas agir em relação à construção do seu próprio estádio, tá bom? Saudações, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.